Temos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Bom, nos últimos dias teve um acontecimento que abalou, que modificou um pouquinho o cenário nacional na política. E a gente vai conversar com o Dr. João Fernando para saber como é que fica o cenário, os candidatos, qual é o impacto na corrida eleitoral que já se iniciou, né? Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel. Graças a Deus, tudo bem. Doutor, com esse acontecimento, o falecimento do candidato Eduardo Campos, como é que fica no cenário agora? Sabemos que existe a possibilidade de indicação de um novo candidato. Como é que funciona esse trâmite todo? Pois é, Daniel, foi uma grande tragédia que aconteceu agora nas eleições de 2014, uma surpresa muito triste para todos nós, para todos os brasileiros, porque o Eduardo Campos não é que tivesse tanta intenção de voto, pelo menos num primeiro momento, mas era sem dúvida um personagem que era bem visto por vários setores, mesmo por aqueles que eram seus adversários. Bom, aconteceu realmente essa tragédia. A partir daí, abre-se sim a possibilidade de substituição da candidatura. A legislação prevê esta possível tragédia. A legislação prevê a possibilidade de o partido ou coligação substituírem o candidato num caso de falecimento ou até em outras hipóteses também, como renúncia, indeferimento da candidatura, não é, pela Justiça Eleitoral. Todas essas circunstâncias possibilitam a substituição por parte da coligação que o indicou. E essa substituição, doutor, existe a necessidade de um consenso entre a coligação? Porque são vários partidos, não é só o PSB, que é o partido do Eduardo Campos, e da Marina Silva. Existe uma necessidade dos outros partidos, da coligação como um todo, ou basta o PSB decidir? Não, a decisão é da coligação. A decisão é de todos os partidos da coligação. Às vezes as pessoas perguntam, então vão fazer novas convenções partidárias? Não, convenção já passou, né? Aquela festa, né? De certa maneira, aquela festa democrática que se faz, aquela grande reunião de filiados do partido para a escolha de candidatos e formação de coligações, isso já passou, isso já foi feito. Isso foi feito lá em junho. Certo. A partir do registro de candidatura, que acontece em 5 de julho, no caso de substituição, o que se faz é uma reunião dos órgãos de direção dos partidos que compõem a coligação. Então, a coligação do Eduardo Campos, se não me engano, tem 6 partidos que a compõem. Os órgãos máximos desses partidos, as comissões executivas nacionais desses partidos, vão se reunir. Cada comissão executiva tem um voto, é preciso que haja maioria absoluta e pela votação então desses órgãos partidários dos partidos que compõem a coligação é que nós teremos a escolha do substituto do Eduardo Campos. E doutor, a mídia expôs de uma forma muito clara que o prazo seria de 10 dias. Por enquanto existe um certo cuidado para tratar da questão política, porque o falecimento é muito recente, é uma comoção social muito grande, então o cuidado é necessário. Mas existe um prazo de 10 dias para que seja formalizada todos esses trâmites. Esse prazo conta a partir de que momento? A partir do acidente ou da certidão de óbito? Como é que funciona essa tramitação? O prazo de 10 dias, de acordo com a lei, ele se inicia com o fato que gerou a substituição. Então, no caso do Eduardo Campos, conta-se a partir do falecimento. Se fosse um caso de renúncia, por exemplo, né, se o Eduardo Campos, em vez de ter falecido, tivesse renunciado à candidatura, aí nós teríamos a contagem do prazo a partir do momento que a Justiça Eleitoral aceitasse a renúncia, registrasse a ocorrência dessa renúncia. No caso do falecimento é a partir do fato. 10 dias a partir do dia 13 de agosto. O prazo se vence no dia 23 de agosto, sábado. E no sábado mesmo é que vai se vencer. A coligação tem até o dia 23 de agosto, até o sábado, e a Justiça Eleitoral está funcionando aos sábados, domingos e feriados, nessa época eleitoral, tem até o dia 23 para protocolar um pedido de registro de uma nova chapa de candidatos. É preciso lembrar que nas eleições majoritárias, né, na eleição de executivo,
prefeito, governador, presidente da República, os partidos, coligações, não apresentam um candidato só. Não apresentam, o meu candidato a presidente é o fulano. Não, eles apresentam uma chapa com dois candidatos, presidente e vice. Aquela chapa que existia e que até já tinha sido aprovada pela Justiça Eleitoral, Eduardo Campos e Marina, Eduardo presidente, Marina vice, essa chapa não existe mais. Sim. Com o falecimento do Eduardo, não existe mais. Então, é preciso apresentar uma nova chapa. Será a Marina candidata a presidente? Pode ser. Nesse caso, vai ter que ser apresentado um novo candidato a vice-presidente. Será a Marina mantida como candidata a vice? Neste caso, então, deve ser apresentado um novo candidato a presidente. E, doutor, uma situação hipotética. Eu sei que já o cenário já praticamente está definido, como a Marina encabeçando, pelo menos é o que indica. E a escolha de um vice, que ainda é uma questão que está pendente, que ninguém sabe muito bem. Existem especulações, mas não existe uma definição. Mas uma situação hipotética. Se por um acaso o partido entende que a Marina Silva não cumpre com os direcionamentos partidários, na verdade ela do Partido Rede, ela é muito forte com relação ao Partido Rede, ela comentou que talvez seria temporária a passagem dela pelo PSB. Se por um acaso essa ala que questiona a candidatura da Marina pelo PSB, ela discutisse e quisesse votar uma nova chapa integral, presidente e vice, é possível também ou a Marina obrigatoriamente tem que se manter como vice ou como candidata? Não, ela não tem direito adquirido, digamos assim. Ela era vice numa chapa que não existe mais, não é? Após o falecimento não existe mais. Agora, os partidos da coligação têm ampla liberdade para formar uma nova chapa. Eu diria que as circunstâncias políticas, não é, que se vê aí do quadro político sendo desenhado a partir do falecimento do Eduardo Campos, a partir da perspectiva de que a Marina assuma a candidatura à presidência pela mesma coligação, tudo indica que ela vai ser a candidata. Sim. Não é? Agora, nós sabemos também, isso também é fato divulgado, que a Marina sofre restrições, sofre um certo distanciamento em relação a muitas figuras do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, partido do Eduardo Campos. O que se diz, e é verdade, é que ela apenas foi para o PSB porque não conseguiu formar o seu partido a tempo, ainda no ano passado. Ela tinha que ter conseguido o registro da rede de sustentabilidade até outubro, até 5 de outubro de 2013. Não conseguiu. Ingressou então no PSB. Mas declaradamente ela sempre disse que o projeto pessoal, o projeto político dela continuava a ser a formação desse novo partido. Que ela ia se associar com o Eduardo Campos, mas apenas para a disputa eleitoral, porque ela voltaria a tomar a iniciativa de criar esse novo partido, talvez no ano que vem, não sei. Sim. Bom, ela veio para o PSB, um grupo de apoio dela veio para o PSB, mas são visões políticas diferentes. Houve problemas na formação de alianças regionais no PSB e da coligação à presidência da República. Em muitos momentos, fala-se que no conflito entre a Marina e certos grupos do PSB, o grande mediador era o Eduardo Campos. Era ele quem conduzia essas negociações e que conduziu até aqui essa relação entre a Marina e o PSB. Como é que será agora, daqui para frente, sem o Eduardo Campos e talvez, enfim, com essa possibilidade da Marina assumir a candidatura, mas depois voltar ao projeto de formar um novo partido? É evidente que ela vai ter resistências dentro do PSB. Agora, há outro nome com tanto peso como o dela dentro das fileiras do PSB ou dentro das fileiras de qualquer dos partidos da coligação para se lançar a presidência da República com chances reais de êxito, com chances reais de ganhar a presidência da República? Então me parece que alguns integrantes do PSB vão ter que escolher entre ganhar a eleição com a Marina ou perder sem ela. É uma escolha, parece natural, querer ganhar a eleição,
é a vocação de todos os partidos políticos, né? Eles existem para disputar as eleições e para poder assumir o poder. Acho que o caminho natural, por isso mesmo, do PSB é seguir caminhando com a Marina. É uma questão política bem complexa para quem vai ter que tomar a decisão, né? Aliás, para o grupo que vai ter que tomar a decisão. Doutor, o programa é ao vivo. Tem uma pergunta aqui da Cristina Ramos, de São Caetano. É uma questão que todo mundo comenta a respeito da vice ser a esposa do candidato falecido Eduardo Campos. E ela diz o seguinte: boa noite a todos. E ela pergunta: há a possibilidade da viúva de Eduardo Campos ser vice-presidente na chapa com a Marina Silva? Eu não conheço a situação particular da viúva Renata, não é isso? Sim. Viúva do Eduardo Campos. Não conheço. Seja quem for o interessado a assumir a condição de vice ou de candidato a presidente na coligação do PSB, seja quem for, vai ter que cumprir os requisitos que a Constituição e a legislação eleitoral estabelecem. Certo. Então precisa, por exemplo, ter filiação a um partido político, ao partido político que vai lançá-la, há pelo menos um ano. Será que ela tem? Não sei. Não sei se ela é filiada ao PSB há um ano. Não Sim. sei. É preciso que ela esteja livre de qualquer situação de inelegibilidade. Até acredito que não haja nenhum problema nesse sentido. Mas, como eu disse, não conheço a situação pessoal dela. Se ela tiver essa situação pessoal de cumprir todas as condições que a Constituição prevê, de estar fora das situações que impedem a candidatura, ela pode ser candidata. Aí é uma escolha política dos integrantes da coligação. Independe o fator de ser viúva do candidato falecido ou não, isso é indiferente. Não, isso não interfere na possibilidade de candidatura dela. Sim. E doutor, até dentro dessa linha, a explicação vai ser muito parecida, mas é uma questão que também chamou muita atenção e as pessoas discutem nas redes sociais. A possibilidade do Joaquim Barbosa ser o vice da Marina Silva. Aí seria uma chapa bem interessante, né? E aí nas redes sociais se fala muito disso. E só uma ponderação, parece que a Renata, a esposa do falecido candidato, parece que ela é filiada ao PSB desde 1991. É uma informação a ser confirmada aqui. Então essa condição ela está cumprindo. Ela está cumprindo. Resta saber das outras. Agora a questão do Joaquim Barbosa, vai ser muito parecida a resposta, mas fala um pouquinho pra gente. Pois é, mas esse, acho que nós podemos afirmar com um pouco mais de certeza que ele não pode ser candidato nas eleições de 2014. Você sabe que eu estava no Supremo Tribunal Federal em abril deste ano, na sessão em que o ministro Joaquim Barbosa revelou o seu desejo de se afastar da presidência e do exercício do cargo de ministro no Supremo, enfim, para se dedicar a atividades pessoais. Eu fiquei pensando naquela sessão, se ele tivesse feito isso um mês antes, ia fazer um rebuliço. É verdade. Porque o prazo que se impõe a ele, a magistrados em geral, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, é 6 meses antes da eleição, deles se afastarem e para poderem se candidatar. E ele não se afastou 6 meses antes, ele se afastou menos de 6 meses. Então, ele não pode ser candidato nestas eleições de 2014. Se ele tivesse essa intenção, se passasse pela cabeça dele assumir uma candidatura nestas eleições de 2014, ele teria se afastado definitivamente do Supremo no início de abril, antes do dia 5 de abril. Aí ele estaria 6 meses antes do pleito, liberado, digamos assim, para poder se candidatar. Ele não fez isso, ele não pode se candidatar. E aí tem a questão da filiação partidária também, né? Existe a necessidade de uma certa antecedência. E me parece que o Joaquim Barbosa não é filiado a nenhum partido. Não é filiado. No caso dele, como ele é juiz de direito, ou era até agora, haveria uma tolerância com relação à filiação partidária, porque ele não podia, ao tempo em que é juiz, não pode ter filiação partidária. É uma vedação legal, constitucional até, para que isso aconteça. Então, haveria uma tolerância. Ele poderia filiar-se 6 meses antes também,
mas ele já não fez isso também. Então, mais uma razão para ele não poder ser candidato. Vamos ter que esperar mais algum tempo para vê-lo candidato, quem quiser nele votar. É verdade. Bom, já é uma dúvida que fica sanada nas redes sociais, se lança muita coisa, e já é uma dúvida que a gente supriu aí. Bom, o programa Dias Melhores vai para um rápido intervalo, voltamos já já para falar sobre o assunto. Até logo. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou mereço destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre um fator eleitoral, que foi a tragédia envolvendo o candidato à presidência Eduardo Campos. E o nosso convidado é o Dr. João Fernando, que é especialista na área eleitoral. Doutor, uma questão que é muito interessante para este momento. As campanhas se iniciarão, ou pelo menos tem a propaganda eleitoral na televisão e tudo mais. Como é que fica essa situação com esse fato acontecido? Pois é, parece que nós teremos pela primeira vez uma propaganda eleitoral de uma coligação sem candidato. É uma situação diferente, para dizer o mínimo, não é? Uma situação nova, mas é o que se desenha. O prazo de divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é definido em lei. 45 dias antes da antevéspera da eleição. Na prática, significa que na terça-feira, dia 19 de agosto, inicia-se a divulgação de propaganda eleitoral gratuita, inclusive para o cargo de presidente da República. Ao que tudo indica, a coligação do Eduardo Campos, do PSB, não terá candidato escolhido, nem a presidente nem a vice, certo, nesse dia, na terça-feira, dia 19. Terá o direito de fazer a divulgação? Tem direito, sim, porque ainda está dentro do prazo de 10 dias para a indicação de substituto. Não perdeu o direito de concorrer à eleição. Poderá concorrer, apenas perderá esse direito se deixar de indicar um substituto em 10 dias, aí sim. Mas como ainda está neste prazo, tem o direito de fazer a sua divulgação. Como é que vai fazer uma divulgação? Como é que vai pedir votos sem ter candidato? É uma coisa que os marqueteiros vão resolver. Normalmente eles resolvem bem esse tipo de problema. É uma dor de cabeça, acho que vai ser gostoso para eles, né? Dizem, eu acredito, que esse horário será dedicado a uma homenagem ao Eduardo Campos, né? Bem possível, né? Porque é uma questão que causou uma comoção social, né? Há quem possa achar de bom gosto, há quem possa achar de mau gosto. Não sei, sinceramente eu não sei, depende de como a avaliação pessoal de cada um, né? De como essa mensagem for transmitida, mas o certo é que haverá um horário eleitoral gratuito sem candidato. E será reservado. Pois é. Doutor, tem uma pergunta muito interessante da Sabrina de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: o partido PSB pode usar falas gravadas do Eduardo Campos para comover o eleitor? Olha, se nós olharmos a lei ao pé da letra, não poderia. O Código Eleitoral, que é de 1965, já tem um certo tempo, é quase tão antigo quanto eu, ele tem lá uma previsão, uma daquelas previsões que hoje em dia quase não fazem sentido, mas diz lá que a propaganda eleitoral não pode ser usada para criar estados mentais de comoção, etc, etc, de fúria ou coisa parecida. Certo.
Mas o que a propaganda faz se não é a criação desses estados mentais diferentes? Não é? Lamentavelmente, a realidade não é bem essa. Bom, podem usar falas do Eduardo Campos? Podem. Eu diria que é quase certo que o farão. Sim. Não é? Essa homenagem que se pretende fazer ao Eduardo Campos deve ser feita com a utilização de imagens dele, falas dele. Parece que uma das últimas palavras dele na entrevista que concedeu à Rede Globo na véspera do falecimento vai ser usada agora como mote de campanha, né? Não vamos desistir do Brasil. Parece que será o mote da campanha daqui para frente. Então, é evidente que deve ser usada a imagem do Eduardo Campos falando essas palavras, imagino eu. E imagino que isso vai se transformar, enfim, numa marca desta campanha. Como eu disse, pode ser de bom gosto, pode ser de mau gosto, pode ter um aspecto até um pouco de criar uma má impressão, digamos assim. Mas eu acredito que vai haver sim a utilização da imagem dele como de uma maneira muito forte na campanha eleitoral. A questão da estratégia de marketing, aí vai ser uma decisão muito restrita da campanha. Agora, legalmente falando, isso é bem possível, não tem nenhuma restrição a respeito. E doutor, tem mais uma questão que é interessante. Se cogitou muito no adiamento da data do início das campanhas eleitorais. Existe essa possibilidade? Inclusive parece que o PV também fez essa solicitação junto à Justiça Eleitoral. É possível? Não, não é possível. Os prazos para divulgação eleitoral são fixados na lei. A data da realização das eleições é fixada na lei. Está na lei. Todo primeiro domingo de outubro nós temos o primeiro turno das eleições e todo último domingo de outubro nós teremos o segundo turno das eleições se houver necessidade. Se não houver necessidade, termina no primeiro domingo. As eleições sempre são realizadas no primeiro domingo de outubro. E a propaganda eleitoral inicia-se 45 dias antes da antivéspera dela. Então, ela dura 45 dias, na antivéspera ela é encerrada, há um período ali de, digamos, reflexão para o eleitor. Sim. E ela dura 45 dias. 45 dias, neste ano, com a eleição se iniciando no dia, sendo realizada no dia 5 de outubro, a propaganda eleitoral inicia-se no dia 19 de agosto. Essa é a contagem legal. Não há como mudar. Mas faleceu um candidato. É um fato triste, é claro que é. É um fato pesaroso para todos, é uma tragédia, enfim. Há uma série de características, não é, de predicados que se pode dar a esse fato, e é realmente um sentimento ruim que todos nós ficamos, né? Parece sei lá, uma coisa errada, né, que aconteceu. Uma pessoa jovem, uma pessoa que tinha tantos seguidores, enfim, e que talvez não tivesse sucesso nessa eleição, mas muita gente diz, provavelmente em eleições futuras, ele pudesse vir a ter mais chances, né? Sim. Enfim, foi um fato realmente ruim, realmente pesaroso. Agora, não há como mudar as datas que estão na legislação em razão desse fato, por mais triste que ele seja. Até porque se abrisse uma exceção agora, depois talvez um outro candidato renunciasse, depois talvez uma outra situação qualquer afetasse um outro candidato, e aí nós teríamos uma insegurança. Daria margens para várias situações. Pois é. Houve um pedido do PV. O PV chegou a fazer um pedido ao Tribunal Superior Eleitoral, ao presidente Dias Toffoli, pedindo o adiamento da propaganda eleitoral em razão do falecimento. Esse foi um pedido liminar, né? Ou não? Já foi julgado? Não, já foi julgado. Já foi julgado pelo presidente, o presidente indeferiu. Ele até num primeiro momento chegou a dizer, olha, se todos os partidos, se todas as coligações estiverem de acordo, nós vamos levar ao plenário. Certo. Mas não houve essa concordância, acho que nem houve uma tentativa de se obter a concordância, e o ministro-presidente, então, já decidiu que não vai haver adiamento. Doutor, tem uma pergunta aqui bem interessante do Anderson de Santo André. Ele diz o seguinte, os outros partidos de oposição podem usar
também a imagem do ex-candidato Eduardo Campos? Usar, eu penso que ele está se referindo, usar de uma forma negativa, atacar a imagem do candidato para falar, olha, ele na verdade não é a pessoa que vocês imaginavam, para tentar abafar um pouquinho esse clamor social. Não sei se seria a melhor estratégia para os marqueteiros. Mas seria uma má ideia. Seria uma má ideia, né? Mas é possível, se por acaso eles resolvem fazer esse tipo de coisa, seria permitido? Pois é, a princípio não. Em primeiro lugar, para falar mal de uma pessoa que acabou de falecer, preciso ter uma falta de sensibilidade terrível, né? E em segundo lugar, para falar bem, para trazê-lo e tentar associá-lo a uma candidatura, aí nós esbarramos em vedações legais. Para trazer o apoio de alguém, você precisa que este alguém seja afiliado ao partido político. Entendi. Então, será que vai haver o uso da imagem do Eduardo Campos por outros candidatos ou até por adversários do PSB na eleição? Eu não descarto, é possível que sim, mas quem o fizer, eu tenho a impressão que vai sofrer medidas judiciais para proibir esse tipo de utilização. E dentro dessa situação, acho que também é uma questão interessante. Não sei se foi isso que o Anderson quis dizer também, o candidato a governador de Pernambuco, por exemplo, ele querer utilizar a imagem do Eduardo Campos para se promover, também é possível? Olha, é uma questão interessante realmente, e eu diria que vai ter que ser decidida ao longo dessa eleição. O que a legislação prevê é a possibilidade, por exemplo, do candidato do PSB no Estado usar a imagem do candidato do PSB a presidente. Sim. Agora, usar a imagem do candidato do PSB falecido, isso é alguma coisa que não está na legislação. Eu diria que a princípio é possível, mas vai passar também por alguma reflexão, talvez até por crítica dos adversários. Certo, ou questionamentos também junto à justiça eleitoral, acho que sim. Isso é quem vai decidir, né? Doutor, tem uma outra questão muito interessante, pelo menos se ouve falar muito na região do ABC, que tem muito material pronto com a figura do candidato falecido Eduardo Campos e da Marina Silva. E eles querem fazer um aproveitamento desse material. Ao invés de desprezar, eles vão utilizar esse material que tem a figura do candidato, tem o número, como se ele fosse o candidato ainda. É possível? Isso pode dar algum embaraço? Novamente, essa questão vai ter que ser levada à Justiça Eleitoral. Eu entendo que não pode ser utilizado porque este material levaria o eleitor ao erro de achar que o Eduardo Campos ainda é candidato. Então isso gera confusão e qualquer elemento de divulgação que venha gerar dúvida, gerar confusão no resultado da eleição, tem que ser impedido pela Justiça Eleitoral. Esse material vai ter que ser descartado. Vai ter que ser descartado. Se utilizar, tem alguma multa ou só o recolhimento? Não, deve ter uma determinação da Justiça Eleitoral para recolhimento do material, certo. Provavelmente uma ordem para que faça isso dentro de determinado prazo, sob pena de multa a partir daí. Tá. Doutor, tem mais uma pergunta da Ana Carolina de São Paulo. Ela diz o seguinte: se a Marina for eleita, ela pode dar continuidade com o partido à rede de sustentabilidade? Ela pode, ela pode. Nós hoje temos regras de fidelidade partidária, né? Então, aquele que é titular de mandato eletivo, parlamentar ou cargo do executivo, né? Prefeito, governador, presidente, ele tem obrigação de fidelidade partidária em relação ao partido pelo qual se elegeu. Porém, uma das exceções, uma das possibilidades em que esse titular de mandato pode mudar de partido sem perder o mandato é a criação de partido novo. Então, se a Marina criar um partido novo no ano que vem, por exemplo, ela poderá deixar o PSB, filiar-se a este partido novo e não estará colocando em risco o mandato de presidente. E não fica vinculado nem ao PSB e nem a qualquer outro partido da coligação? Não, não. Vínculo nenhum? Não, não. Ela vai ter vínculos, digamos, morais, não é? Vínculos com os seus eleitores, enfim. Vínculos, sim, mas jurídicos do ponto de vista de fidelidade partidária, não. A criação de um novo partido é um fato que autoriza a mudança de filiação partidária. Entendi.
Bom, doutor, o papo é muito interessante, tem várias questões aqui que a gente ainda não conseguiu fazer, mas vai ficar para uma próxima vez. Puxa, já acabou? Já acabou, infelizmente. O senhor tem 30 segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Agradeço a oportunidade, Daniel, agradeço a Web TV, agradeço a oportunidade de vir aqui bater um papo a respeito dessas questões de direito eleitoral e estou à disposição para qualquer outro chamado que venha nesse sentido. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, doutor. Bom, obrigado a todos que participaram do programa. É um tema muito interessante e, se pudesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo. Ficamos por aqui, programa Dias Melhores, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.